Muito bem, então, mais uma vez, muito bom dia a todos. Esse é o nosso 11º encontro. Olha como passa rápido, né? Muito rápido. A gente já passou da metade do nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre algo que é muito comum para cada um de nós. Muito comum. Porque o nosso tema hoje é falar sobre médiuns. E quem são os médiuns? Quem aqui sabe já, nesse comecinho aqui, dizer quem são os médiuns? Ninguém? Ninguém responde? Hã? Todos nós, né? Então esse é um tema que está no nosso dia a dia, né? Você sabe que quando eu comecei no Espiritismo, uma das coisas, né? Tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção, mas uma dessas foi essa palavra, né? Porque eu estava desde criança, né? Desde muito jovem, as pessoas, ô baixinho, ô baixinho, ô baixinho. Aí quando eu cheguei no Espiritismo, falaram, você é médium. Eu, opa, né? Já não sou baixo, sou médio, né? Então já estou gostando desse negócio, né? Que piada velha, né? O Rodrigo que gosta dessas piadas velhas. Brincadeira, gente. Mas, de verdade agora, nosso 11º encontro, e eu tenho certeza que vocês estão sendo muito bem tratados. Eu estava com saudade de vocês, de estar aqui, né? Eu tenho certeza que vocês estão muito bem tratados pela equipe. Na semana passada, vocês tiveram uma aula muito boa sobre mediunidade. E nessa aula, o tema, né, mediunidade e médios, está muito conectado, né? Os assuntos se imbricam de uma forma muito importante. Então, é muito possível que nós falemos alguma coisa que vocês já ouviram na semana passada. Também é possível que a gente, que na semana passada tenham dado algum spoiler, né? Porque esse pessoal que dá aula de mediunidade acaba falando, né, sobre o médium, mas, de certa forma, os assuntos estão mesmo muito integrados, né? Lembrando, é claro, que essa construção desse tema de hoje é feita por todos nós. Então, é preciso que vocês participem. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta em qualquer momento, só precisa levantar o braço e aguardar que a Alessandra está disposta a fazer a caminhada dela da manhã para chegar com o microfone até vocês e a gente possa ter, então, a pergunta e a resposta gravadas ali. Combinado? Outro combinado que eu também gosto de fazer é que, se por acaso fizerem alguma pergunta que esteja num tema que a gente ainda vai falar, para a gente não perder, não tirar a potência do nosso tempo de hoje, aí me permitam dizer, olha, sobre esse tema aí a gente vai falar na aula tal. Porque quando a gente fala de mediunidade de médium, alguns assuntos se cruzam pelo caminho. Assuntos, por exemplo, que têm a ver com obsessão, né, com a desobsessão, então cruza um pouquinho com o tema. E esses são os temas que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, para que a gente não use o nosso tempo de hoje com o tema que nós veremos na próxima semana, me permitam contar isso para vocês. Combinado? Então, vamos lá. Bom, nosso objetivo geral de hoje é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, se a faculdade é inerente ao ser humano, não existe ser humano que não seja o intermediário dela, médium. Portanto, esse palavreado, né, que a gente acaba utilizando aqui, é um palavreado que foi cunhado pelo próprio Kardec para que explicasse aquilo que ele estava compilando, aquela ideia que ele estava compilando. Então, a palavra médium, o próprio espiritismo, né, foram palavras que Kardec trouxe para dar sentido àquilo que ele estava compilando naquele momento. Outros objetivos, né, que passaremos para chegar a esse conteúdo será mostrar que todos somos médiuns, em maior ou em menor grau, independente da crença de cada um. Então, a mediunidade não está posta em função das nossas crenças.
eu já contei para vocês que a minha família originada, né, meu pai, minha mãe, é uma família, assim, heterogênea, religiosamente falando. A minha mãe e a minha avó, que está encarnada ainda, 97 anos encarnada, lá, lúcida, perfeita, são protestantes. Então, só que minha mãe é de uma igreja e minha avó é de outra. Eu acabo não entendendo bem, mas são duas filosofias lá, protestantes, mas diferentes. Uma é da Assembleia, a outra é, sei lá o quê, não me lembro agora. Enfim, eu tenho um irmão que é budista. O meu pai, católico. Então, imagina, um almoço de domingo nessa família era uma coisa de louco, né? Cada um querendo puxar a sardinha para a sua brasa, né? Então, é uma loucura. Mas a brasa para a sua sardinha, invertir a ordem, é fome. Aí começa a pensar que sábado é dia de churrasco, já fico pensando em brasa, essas coisas, mas tudo bem, está cedo ainda. Então, imagina que uma pessoa que tem esse pensamento religioso, então não teria mediunidade, por exemplo, né? Lê do engano. Por exemplo, a minha avó fala que às vezes no culto lá na igreja, ela diz que houve uma manifestação do Espírito Santo e que ele, às vezes, fala em línguas, né? Eu ia falar sessões mediúnicas, vem cultos, né? São os cultos, em que há uma manifestação e que os espíritos falam em línguas, né? Então, isso é o quê? Mediunidade, né? E as pessoas que estão ali são médiuns, independente da forma com que eles trazem ou conduzem aquele fenômeno que ali está ocorrendo. Bom, segundo, mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Então, eu tenho certeza que na semana passada, quando se falou sobre a mediunidade, a gente entendeu, né, que todos nós temos uma vibração, né? Vibramos numa determinada frequência. E essa frequência da qual vibramos é também o atrativo, é o que sintoniza com o outro, né? Quando há igualdade nessa vibração, há a sintonia, dessa forma que a gente se aproxima e que é possível a comunicação mediúnica. Bom, explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Então, será que isso é algo que é propriedade do espiritismo, por exemplo? Né? A gente já sabe que em outras religiões, em outras filosofias religiosas, a mediunidade está lá presente, ocorre, né? Desde quando isso está presente em nós, né? Mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e os seus objetivos. Em breve, qual é a data mesmo da nossa? 29, né? E agora, em breve, dia 29, nós teremos uma reunião mediúnica que é feita exclusivamente para vocês. Já estou dando spoiler, não sei se isso está nos avisos de depois, mas não tem problema, porque enfatizar e dar a importância que esse evento tem. Então, essa reunião mediúnica, ela é feita especialmente para vocês. Ela é considerada, quer dizer, dentro dos níveis dos critérios de reunião mediúnica ditos por Kardec, ela é uma reunião experimental, porque nós vamos experimentar a nossa mediunidade. Puxa, mas Luiz, eu sou um médium que não percebo nada. Aqui no Lar Harmonia, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu ouvi um tipo de mediunidade que a gente não catalogou, a gente não colocou aqui, que é o chamado médium porta. Já ouviram falar em médium porta? Médium porta fechada, é aquele que não passa nada, né? Não tem ninguém... E aí, eu só ouvi esse termo aqui no Harmonia, adorei o termo. Só que eu também, ao longo, né, do desenvolvimento dessa ideia, eu descobri que a porta abre. Então, quem acha que médium porta é aquele que vai ficar eternamente sem ouvir nada, sem ver nada, ou sem dar nenhum tipo de comunicação, lê do engano, porque a porta abre.
quando você se insere nesse contexto, quando você entra nessa seara, né, como normalmente a gente acaba falando, isso vai acontecer, porque a sua sintonia vai permitir que os espíritos se comuniquem ou que o fenômeno ocorra contigo de alguma forma. E nessa oportunidade dessa reunião, a gente tem todas as condições ali postas para que a gente experimente isso, né? Então, a gente vai experimentar a psicofonia, a gente vai experimentar a psicografia, a psicopictografia, quer dizer, vamos poder colocar os nossos dotes artísticos, né? Expressar através da arte, né? a comunicação possível com os espíritos. Muitas bailarinas, já vou, né, deixar todo mundo, muitas bailarinas chegam aqui, né, e querem dançar, maestros querem colocar a sua posição em relação à música, enfim, é a expressão da arte através da mediunidade. Enfim, não percam, porque perder esse dia é como perder parte da reencarnação. Eu tenho certeza que ninguém vai querer perder a reencarnação só porque não veio aqui experimentar a mediunidade nesse dia. Então, e também é a oportunidade, né, de tudo que a gente está falando aqui, que a gente está aprendendo, que da gente pôr isso na prática, né, de vivenciar um pouco isso. Bom, lá no Livro dos Médiuns, na pergunta 159, diz assim, quem é médium, né? É o meio, é o intermediário. Então, nós vimos na semana passada o fenômeno, nós vimos a faculdade, né, que é a mediunidade. Mas para que essa faculdade, para que esse fenômeno ocorra, tem que ter um mediador, né? E que esse, então, somos todos nós. A minha primeira formação, eu sou engenheiro eletrônico, né? E sabe que desde o início do início, né, de eu comecei a estudar o espiritismo, eu sempre pensei em projetar um aparelho chamado mediômetro, né? Ninguém nunca ouviu falar no mediômetro porque ele não existe, até hoje ele não foi inventado. Mas o mediômetro é um aparelho, na minha cabeça, né, que ele só existe nesse projeto mental, em que tem assim duas ponteiras, né, duas pontas de provas e um ponteiro que deflexiona em função da intensidade da mediunidade. Olha que coisa fantástica. A ideia é sensacional, porque não tem como a gente aferir quem é mais médium ou menos médium. Será que existiria esse termo, né? A gente sabe, Kardec contou para a gente, que a mediunidade, ela tem nuances, e ela parte de um momento que é muito de inspiração ou de intuição, que é aquela mediunidade muito sutil. Ninguém aqui pode dizer que nunca foi inspirado ou que teve uma intuição. Qualquer um de nós aqui, todo mundo é intuído e inspirado, muitas vezes até no dia. Agora, também ela vai variar para uma nuance muito aparente, que é a chamada ostensiva, que é aquela mediunidade que todo mundo percebe o fenômeno, né? Quando, então, eu me coloco aqui na condição de médium, me coloco na receptividade, o meu perispírito infla, né? Ele abaloa e possibilita a comunicação. Então, o espírito comunicante se aproxima de mim, transfere a ideia, né, perispírito a perispírito, e eu vou comunicar aquilo. Se o mecanismo é a psicofonia, eu recebo essa ideia e transmito, falo. Se for a psicografia, então eu escrevo. E assim, esse é o processo. Mas não tem como a gente aferir isso. Quem é mais médium ou menos médium? Não tem. Então, esse aparelhinho ia servir para isso. Imagina que ia ser um boom, né? A gente colocar a mão ali, nas duas ponteiras, e o ponteirinho deflexionar ali. Esse aqui, pouquinho. Aí, Chico Xavier pegasse ali, ia entortar a agulha, né? Que ela ia lá do outro lado, lá. Imagina a potência, né, daquela mediunidade. Mas, não inventei ainda, então esse aparelho não existe, só precisa que a gente saiba que somos todos médiuns. Essa intensidade, esse nível, né, de mediunidade
que a gente vai ter, a gente vai descobrir ao longo da nossa jornada. E também, quanto mais a gente sabe a respeito, mais a gente consegue pôr isso em prática. Aí, voltando para a pergunta 159, né, fala que sobre médium é o meio intermediário. Então, ele diz assim, ó, afirma que toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, não há aquele que possa dizer, olha, médium porta eternamente. Você pode ser nesse momentinho aqui, mas daqui a pouquinho a porta vai abrir e você vai ter as suas percepções e, quem sabe, até realizar o fenômeno, né, da comunicação mediúnica. Então, podemos afirmar que todos os indivíduos são médiuns, independente do sexo, idade, crença, raça, condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. É o que Adenauer nos afirma. Então, mesmo quando a gente ouve, né, aqueles cultos em que as pessoas falam em línguas, né, ou que há aquela manifestação ali, é mediunidade. Eles não chamam assim, mas a gente pode entender dessa forma e tudo bem, que é isso mesmo. Até aí, tranquilo, gente? Estou vendo que está todo mundo muito... É aquela timidez inicial, né, da manhã, então todo mundo fica... Né, daqui a pouquinho começam a perguntar. Médium, então... Então, o que é ser médium? E segundo Adenauer, ser médium é colocar-se entre a dimensão da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais, não consensuais. O que vocês acham dessa afirmação aí? Todo mundo concorda? Eu pensei na contradição e no livre-arbítrio, porque, veja, eu posso estar aqui querendo conhecer mais, me aprofundar, me compreender o que vem depois ou não, etc. E, ao mesmo tempo, querendo aprofundar esse conhecimento, não querer, digamos que eu não fosse tão porta assim, fosse uma janelinha, mas creio que não. De qualquer modo, digamos, eventualmente que alguém assim, optasse em não ser esse intermediário, mesmo sabendo que poderia desenvolver e ser. Prevalece aí a contradição ou o livre-arbítrio? Não, prevalece o livre-arbítrio. Ele é soberano sobre isso. Mesmo sendo uma faculdade inerente ao ser humano, a opção de utilizá-la ou não é sua sempre. Somos os senhores do nosso saber, da nossa própria vida, né? Então, sempre será soberano o livre-arbítrio. Mas o fato é que, muitas vezes, a gente tem uma impressão, às vezes equivocada a respeito da mediunidade. Muito, às vezes, pelo próprio desconhecimento. Porque eu já ouvi muitas vezes, olha que eu estou nessa jornada aí há algum tempo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, eu não quero ser, porque disseram que o espírito vai bater, que vai fazer, que vai acontecer, que eu vou sofrer, ou que vai... Não é esse o propósito da mediunidade. Ela está posta para o nosso desenvolvimento. A habilidade da ação mediúnica, ela te traz muitos frutos, te traz progresso. Além do que, qual é um dos propósitos, inclusive nosso, dentro da seara, né? Não é auxiliar o próximo? Olha o mandamento lá de Jesus, né? Qual é o maior dos mandamentos? Ama teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, eu preciso estar bem, preciso estar preparado, porque quanto melhor eu estiver preparado, melhor eu posso ajudar o próximo. Mas essa é o propósito, né? E a mediunidade também tem esse cunho. Muitas vezes a gente pensa que nós vamos a uma casa espírita apenas para ajudar o próximo. Não, eu estou indo lá porque eu vou fazer caridade, eu vou lá para ajudar o outro. Lê do engano. A gente está vindo aqui para nos ajudarmos em primeiro lugar. Agora, uma vez eu tenha recebido isso, ou eu tenha a condição, agora sim, eu vou ajudar o outro.
E a mediunidade te possibilita isso perfeitamente. Então, se eu não a vejo como algo que é perigoso ou que me traz medo de alguma forma, ela é um instrumento importante de desenvolvimento para todos nós. Então, por que optar em não utilizá-la? Lá no ciclo 2, a gente vai ter uma aula, não sei, qual é o número da aula? É a mediunidade... depois da metade do curso do ciclo 2, a gente vai ter uma aula que vai falar exatamente sobre isso. Porque vocês já encontraram um botão em vocês que desliga a mediunidade? Já encontraram ou não? Não, né? Não tem. A gente é médium o tempo todo. Então, você está no trabalho, você é médium. Você está na fila do pão, você é médium. Você está na casa espírita, você é médium. Né? Agora, como é que eu utilizo isso? Como é que eu vivencio, né, saber que sou médium, que tenho essa capacidade de me comunicar, né, com a outra dimensão e utilizá-la apenas quando for favorável, né, quando for importante. Por exemplo, eu estou lá no meu trabalho, imagina, eu não vou chegar lá no meu trabalho e vou falar assim, espera aí que você tem que te dar um passe aqui agora, que você está com a energia ruim. As pessoas vão até... Meu sócio na empresa é evangélico e a gente se dá maravilhosamente bem, não temos nenhum problema. Então, mas dentro da empresa, nem ele faz o culto, nem eu faço o evangelho no lar. Então, a gente tem que saber utilizar isso, né? Mas não deixo de ser médium por isso, né? Utilizo ela em prol disso. Tem uma pergunta aí, né? Não é bem uma pergunta, Pois não. É só uma, assim, comentário, exatamente. A questão é sobre a importância do estudo, né? Justamente desse assunto, porque para você saber, além da utilidade que você acabou de falar, você saber quem se aproxima e na hora, né, saber bloquear, não deixar o tempo todo manifestar, né, sentir, e saber quem está vindo próximo a você. E por isso essa importância do estudo para ter esse conhecimento. Perfeito. Quando Chico perguntou para Emmanuel, né, como é que ele tinha que fazer para ser melhor, e aí Chico respondeu para ele, disciplina, depois que você estiver disciplinado, disciplina. O único caminho para que a gente faça isso muito bem é o estudo e o trabalho. Então, o que você tem que fazer? Estudar, trabalhar. O que você tem que fazer? Estudar, trabalhar. É por aí. Quanto mais você estuda, mais você se apropria do conhecimento, melhor você utiliza, né? Porque você conhece. E é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, ninguém, absolutamente ninguém, olha como é que você é audacioso agora. Quando terminar a 20ª aula, não seremos mais os mesmos que começamos esse curso aqui, porque o que a gente está sabendo sobre nós mesmos já está provocando uma mudança em nós e a melhor utilização dos nossos potenciais, né, das nossas habilidades, certamente, né, nós estaremos fazendo isso. Então, portanto, ninguém será mais o mesmo a partir desse contato aqui, desse estudo que a gente está fazendo. Bom, então, médium, como falei para vocês, parte, né, de uma nuance muito sutil, né, aqueles que são apenas médiuns intuitivos ou inspirados, existe uma diferença. Vocês sabem a diferença disso? Acho que vale o parêntese aqui. Todas as vezes que a gente está falando intuição, nos soa, ou algumas vezes, equivocadamente, a gente acha que a intuição vem de fora. Não é. A intuição vem de dentro, é nossa. É algo que é nosso e que naquele momento a gente coloca para fora. Quando é algo que vem de fora, então é chamado inspiração. Fomos inspirados por algum espírito, por exemplo. Agora, as duas coisas podem vir juntas, porque através de uma inspiração, você pode acionar a sua intuição. E um conteúdo que é seu e que ele é despertado por algo externo, por alguma inteligência externa, e você traz à tona aquele seu conteúdo. Esse é o médium mais sutil que existe. Bom dia, Elaine. Bom dia.
Tipo assim, eu já senti algumas vezes eu falar algo para uma pessoa e não está sendo eu falando. Uhum. Não está sendo eu, Elaine. E, tipo, dando um recado para alguém. É utilizando a mediunidade? Mediunidade, é. O fenômeno, ele ocorre mais ou menos assim. Imagina que você agora está se colocando à disposição, você se coloca receptiva a transmitir uma mensagem. Aí eu, espírito desencarnado, brincadeirinha, só contar para você. Espírito desencarnado, me aproximo de você e eu tenho algo que pode contribuir com isso que você está falando ou fazendo. E aí eu te transmito a ideia. E você vai utilizar os seus recursos, né, aquilo que você tem de seu, para transmitir essa ideia que você está recebendo. Então, esse é o mecanismo, assim, muito simplificando, né? É dessa forma que acontece. E isso tem uma hora certa? Claro, tem uma hora apropriada. Se eu estou aqui na casa espírita e eu estou colocando em prática essa minha faculdade, então eu estou no lugar certo, na hora certa, tudo. Mas eu estou no meu trabalho. E tem algo que, eu estou falando alguma coisa para alguém, tem algo de positivo, de colaborador, porque se a gente pensar que eu vou falar isso para acabar com o outro lá, né, que vai ajudar a desmerecer o outro, aí não é mediunidade, aí é obsessão, aí é o teu obsessor que está te empurrando para você fazer alguma coisa que não é boa, né? A mediunidade está presente aí também, mas vamos entender que tem uma influência negativa no processo, mas a mediunidade está acontecendo. Então, o processo é esse mesmo, simplificando ele. Mas a gente vai elaborar melhor isso. Bom dia. Bom dia. Sempre que a gente sente esse arrepio e alguma coisa como se estivesse aproximando, é espírito? E outra coisa, como é que a gente pode perceber se é um espírito negativo ou positivo? Isso depende da nossa intuição para sentir isso? Como é o processo? Então, boa pergunta. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, ainda, você vê, só do estudo do Espiritismo são 164 anos, né, da codificação. Mas a gente ainda vive algumas ilusões. Por exemplo, a primeira coisa que acontece é que se eu me arrepio aqui agora, aí já fala assim, isso é espírito, né? Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu estou embaixo do ar-condicionado aqui, que está me jogando um vento frio aqui. Será que não é o vento frio do ar-condicionado? Não, não é, não estou sentindo vento nenhum. Será que a porta ali não está aberta e, de repente, uma corrente de ar aqui, sei lá? Será que eu não estou com alguma coisa que posso estar querendo ficar meio febril, por isso estou me arrepiando aqui? Não, não é nada disso. Bom, então agora tudo bem, sobrou de verdade, é uma influência de espíritos. E por que isso ocorre? Na aula de mediunidade vocês ouviram com certeza sobre essa sintonia. Então, a sua vibração está compatível com a vibração de um outro espírito. E quando ele se aproxima de você, há essa afinidade. Mas por que se arrepia? Porque a gente tem um órgão físico, né, uma glândula, chamado pineal. Já ouviram falar? A gente vai estudar mais sobre a pineal nos outros ciclos. Aqui eu estou dando só uma pitadinha para criar curiosidade em vocês. Essa glândula, ela vai organizar o seu sistema endócrino. E ela é uma antena também, ela tem elementos de prata que são sensíveis a essa comunicação. E quando então esse espírito se aproxima e transmite uma energia para você, essa glândula dá o comando lá, arrepia os pelos, porque ela está no comando do sistema endócrino. E aí você tem o efeito, a ação física, quer dizer, no seu corpo físico, de uma energia espiritual, de uma vibração com que você teve contato naquele momento. Ah, mas tem que ser só de espírito? Não, às vezes é do ambiente, da egrégora. Aqui, esse salão aqui, eu já devo ter falado isso para vocês, eu adoro fazer aula aqui aos sábados, não que eu não goste de fazer os outros dias, não, eu faço aula aqui todos os dias, mas o sábado é muito agradável, porque antes dessa aula aqui tem o quê? O Evangelho. Então, olha, as pessoas estão já criando uma energia, uma egrégora nesse ambiente muito boa, muito agradável. Então, quando a gente está aqui logo depois do Evangelho, essa egrégora, essa energia, te coloca numa condição de agradabilidade, é legal estar aqui. Agora,
existem lugares, eu já fui em alguns lugares que você chega no lugar, você fica incomodado, se arrepiando, né? Parece que não bateu ali, você fica mal naquele lugar, porque a energia, a egrégora daquele lugar, não houve compatibilidade, né? Ou afinidade com a sua própria energia. Então, esse arrepiar, esse mal-estar que algumas vezes a gente tem, está sim diretamente ligado a essa sensibilidade, não diretamente à mediunidade, porque a mediunidade teria que ser um outro espírito. Mas como ela está ligada à energia do ambiente também, então há essa sensibilidade que todos nós temos, né, vibracional, de nos sintonizarmos com a vibração do ambiente ou do outro. É isso aí. Ok? Opa. Só uma curiosidade técnica. A pineal, ela funciona como um dipolo, como um monopolo plano de terra? Desculpa, eu não estou conseguindo. A pineal funciona como eu não entendi. Um dipolo ou como um monopolo plano de terra? Não, é bem técnico, é curiosidade técnica mesmo. Se não fosse engenheiro eletrônico, eu não ia saber o que ele está querendo falar. Você me permite interferir na sua aula? A Adenauer faz uma brincadeira aqui, eu não sei se vocês já viram, que ele pergunta assim, você sabe para que serve o inferno? Sabe, né? Para mandar para lá pessoas que fazem perguntas desse tipo. Então, sorte sua que ele é engenheiro, porque eu não saberia responder. Funciona como um dipolo, porque ela também exerce funções de cargas positivas e negativas. Então, quer dizer, não tem como haver circulação, você sabe disso, da energia, se não houver ou um ponto de aterramento para que ela escoe, né? Ou um ponto, se a gente, sentido convencional da energia, sai do negativo, retorna pelo positivo. Se não tiver isso, não tem circulação de energia, né? Então, ela funciona como um dipolo, há uma polaridade nessa energização que ocorre, isso do aspecto magnético, do aspecto energético. Só que ela combina eletricidade e química, porque ela recebe a informação energética e transforma isso em função química, não estou achando a palavra adequada, em reação química, agora sim, em reações químicas, e ela vai atuar sobre o sistema endócrino dessa forma, quimicamente, aí não mais eletricamente. Ficou claro? Eu só falei da pineal aqui, a gente vai estudar a pineal depois, em outros ciclos, né? Vai se aprofundar nisso. Mas como é um fator importante do médium, né? É através dessa glândula que se processa a boa parte pineal. Quem quiser estudar, digita lá na internet, lá, glândula pineal, vocês vão encontrar. Tem um cara chamado Sérgio Oliveira, se eu não me engano. É um médico. Cara, é o nome. Sérgio Lopes, né? Eu não sei porquê. Isso, é esse aí. É o nome da glândula pineal. Quem quiser estudar a glândula pineal, pode procurar ele, que é o cara. Bom, vamos lá. Então, os médiuns ostensivos estão naquele outro polo do que a gente falou, que não é o médium apenas intuitivo ou inspirado. São aqueles que têm uma forma de expressar essa mediunidade muito evidente, né? Que a gente percebe com muita facilidade. Aí a gente usa a palavra ostensivo, né? Quanto mais aparente, quanto mais visível, né, o fenômeno, mais ostensivo, então, é ele. Então, ele tem a habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. O médium sensitivo, né, são as pessoas sensitíveis, de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. Quer dizer, é o que a gente já tinha falado, né? Esse texto aí só está ratificando o que nós falamos. É aquela situação em que a gente tem, às vezes, uma ideia, né? E que pensa assim, puxa, da onde veio isso, né? Pode ser, às vezes, um conteúdo seu, algo que você já tinha, que estava lá, uma habilidade contida, mas que foi inspirada, né, por alguma outra inteligência, um outro espírito, e ativou e fez com que você tivesse aquela intuição e soubesse decidisse agir naquele momento. Tem alguma pergunta aí, não? Eu vi sem pedra, pensei que ia perguntar. Está aqui.
Eu vi o movimento e não... Bom dia. Bom Ô, dia. Luiz, eu tenho uma dúvida muito grande em relação assim, porque pelo que eu tenho estudado sobre a mediunidade em relação aqui ao centro, tem médios, pelo que eu percebi, a comunicação se dá de forma consciente, né? O que eu tenho estudado. Então, você sente ali, aí o médium vai, capta, né? E aí vai falando. Só que eu tenho muita dúvida em relação ao médium inconsciente. Por exemplo, já vi casos de pessoas assim que estão aqui, tipo, normalmente, aí daqui a pouco tem uma manifestação e ela não se lembra de exatamente nada. Tipo, já presenciei uma vez de uma que ficava gritando e se batia e ela falava palavrões e tal, enfim, ela estava tendo uma manifestação. Então, quando essa pessoa saiu dessa, tipo, voltou ao normal, digamos assim, ela não se lembrava de nada. Então, eu fico sem entender muito bem, quero saber, isso realmente existe? Tem essa parte do médium ser inconsciente? Como é que ocorre, se existir mesmo, assim, nesses casos, né? Então, existe. A mediunidade ela pode ser inconsciente ou consciente. Agora, ela passa por um processo. Hoje, por exemplo, são raros os médiuns inconscientes. São muito poucos. Aqui, por exemplo, no Harmonia, em todos os trabalhos que a gente faz aqui, que envolvem a mediunidade, é exigido, inclusive, a consciência do médium. Porque o médium, né, o mediador, o nome está sendo claro em dizer, ele não deve interferir na mensagem, mas ele deve conhecê-la. Por quê? Quando um espírito traz uma ideia para que eu fale essa ideia, por exemplo, se for a psicofonia, é claro que eu vou utilizar alguns conteúdos meus para expressar isso, né? Eu vou trazer algo meu. Isso é uma parcela que as pessoas chamam de animismo, que é da ânima, é do próprio médium. Isso deve ser, claro, dosado, porque se a mensagem é mediúnica, ela deve ser muito maior a parte do outro do que a minha colocação, né? Mas ela sempre vai acontecer. Se a gente pegar lá Chico Xavier, o melhor, ou talvez o mais poderoso, né? Se a gente chamar isso de poder, médiuns que a gente já conheceu. Naquelas cartinhas que ele fazia daquela comunicação, em todas elas ele começava assim: querida mãezinha. Você acha que todos os espíritos, por mais que a minha mãe seja querida, eu não me refiro a ela todas as vezes chamando de querida mãezinha. Aquilo era a porção Chico que estava ali, né? Isso tira o mérito da comunicação? Hipótese alguma, não tira. Aquilo lá é a porção Chico que está na mensagem, é a porção anímica daquela mensagem. Então, ela passa pelo consciente dele. Bom, houve um momento que a mediunidade foi muito inconsciente. Ela passava de uma forma mais direta, né, sem que o mediador tivesse o controle. Na proporção em que a gente foi aprendendo a respeito, que a gente foi estudando a mediunidade, que a gente foi tomando controle, isso foi diminuindo da inconsciência. Existe um outro aspecto, e aí a gente acaba tendo que entrar para a psicologia, que Freud estudou, que eram as histerias. E as histerias eram manifestações inconscientes, e que pode se assemelhar, inclusive, a um fenômeno mediúnico. Aquilo está no inconsciente daquela pessoa, e rompe aquele momento ali e fala coisas e faz coisas, e depois ela não, quando ela volta ao seu estado de vigília normal, ela não lembra daquilo, né? Isso teve alguma coisa a ver com mediunidade? Não teve, foi próprio da pessoa, ela estava colocando o inconsciente dela para fora ali, foi próprio dela, isso não tem a ver. Então isso hoje pode acontecer e acontece. Às vezes a gente vê, as pessoas se permitem, por exemplo, numa casa onde a mediunidade, não só na casa espírita, mas na Umbanda, em outros lugares, eles se permitem que isso tudo aconteça e depois eu não lembro de nada. Tem mais aspectos psíquicos ali do que mediúnicos. Então são questões daquela própria pessoa. Mas é possível e ocorre a mediunidade inconsciente? Sim, é possível. E ela existe, é um fato. Cada vez menos, mas ela existe. Foi claro isso?
Pois não. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Só uma dúvida, você sabe o que aconteceu com aquele médium João de Deus, que até hoje eu tenho um... Mas é coisa rápida, só se foi obsessão, coisa do tipo. Eu vou falar aquilo que eu falo sempre. Eu queria só 2h30 para falar sobre isso. O que ocorre é o que é possível ocorrer com qualquer um de nós. O que ocorreu com ele é o que é possível ocorrer com qualquer um de nós. Você, diante de algo muito importante, de algo talvez poderoso, eu estou usando essa palavra poder para mediunidade, mas não associem que seja um poder, não. Ela é uma faculdade inerente ao espírito, mas quando vista como um poder, perturba, abala, transforma as pessoas. Incrivelmente, olha que relação que a gente vai fazer para deixar vocês preparados para a aula do ciclo 2 de novo. Aliás, essa turma aqui incita sempre coisas do ciclo 2, né? A turma avançada. Vai ter uma aula lá do ciclo 2 que a gente vai falar sobre as energias. E só a relação que a energia de cura também é a mesma energia sexual. Vocês sabiam disso? É a mesma energia. Também, né? Mas no ciclo 2 a gente vai estudar isso. E o que acontece é que se você não dosar o seu ímpeto da utilização dessa energia, ocorre isso que aconteceu lá. Olha a ligação, não era um lugar de cura? Olha as ligações que ocorreram lá. Então, eu queria só 2h30 para a gente falar sobre isso, não vai dar. Então, vamos parar por aí, porque esse é um assunto extremamente polêmico. Mas qualquer um de nós está sujeito a se debruçar diante de uma situação, se equivocar no trabalho, né? O trabalho era ruim lá? Não era, não. Conheço muitas pessoas que foram curadas lá de verdade. A energia do lugar é mágica, é fantástica, mas ele é médio, ele é humano. E aí, felizmente, isso. Essa semana eu passei um problema com a minha neta. Ela teve uma convulsão e parada cardíaca. E meu filho só dizia assim, minha mãe, me espere em Pojuca. É o quê, Marcelo? Chega aí eu te falo. Que eu estava indo de ônibus para casa, ele mandou esperar ele em Pojuca. Quando eu entrei no carro, que eu vi minha neta. Eu posso, pelo amor que eu tenho a ela, estar emanando para ela uma energia ao ponto de eu me sentir fraca? Sim. Não deveria, mas você pode se sentir porque você está emanando? Pode. Não deveria, mas pode. Quando é que eu vou saber que tipo de médium eu sou? Dia 29, na vivência mediúnica. Rapaz, ela botou a bola na frente do gol. Vai faltar dia 29? Não. Então, vai descobrir. Agora é o seguinte, também... Pois é, então vamos é o seguinte... Vamos para o trend do momento, que ela disse ali, pergunta de milhões. Agora, não criem também, olha só, é importante isso, não criem também uma expectativa de que tudo vai acontecer, porque daqui a pouco não acontece, vocês vão ficar frustrados. Então, pensem o seguinte, tudo está no âmbito da probabilidade, né? Pode acontecer. Desculpa, esse exemplo que a senhora deu de doar muita energia e se sentir cansada depois, eu tenho uma dúvida, que é até uma coisa que eu te falei que ia te perguntar. Eu já ouvi pessoas falarem, não sei se é verdade, não sei se existe, que tem uma classe de médiuns que seriam médiuns empatas, que se doam muito, não sei se... Como é o nome? Empata. Empata? Não sei se isso existe. Mas eu acho que seria mais uma questão de talvez ainda não saber trabalhar a própria mediunidade, né? De se doar muito e não sobrar nada para si. É uma inabilidade do médium, é isso aí. Porque existe uma coisa chamada estado vibracional. Sobre isso a gente vai estudar só na pós, aí já é mais na frente. O estado vibracional, só para falar sobre isso, o estado vibracional é o quanto a gente faz a manutenção da nossa vibração. E essa vibração é como a gente estava falando aqui, para que haja circulação de corrente, tem que ter uma entrada e uma saída, um polo positivo e um polo negativo, né? Se eu apenas dou, mas não faço a manutenção dessa energia, eu vou me sentir
exacerbado. Não é como um cansaço físico, mas é como uma exaustão energética mesmo. Então, eu preciso saber utilizar essa energia e fazer essa manutenção do meu estado vibracional. Então, isso é uma inabilidade do médium quando isso ocorre. Ele vai, ao longo do trabalho, ele vai aprendendo isso não acontece mais. Então, por isso eu falei, acontece, mas não devia. Foi essa a resposta. Eu estava querendo pegar o gancho da sexualidade que ele falou. Uhum. Eu tinha uma pessoa conhecida que já faleceu, e o marido morreu, e ela tinha relações sexuais com o espírito. Existe isso, acontece? E ela sentia que era ele. Eu vou te falar. Ela sentia que era ele, ela dizia pra gente isso. Né? Ela dizia que sentia que era ele, porque do jeito que era feito, era como ele fazia em vida. Eu não sei quem foi, eu não sei. Tem alguém que falou que de médico e de louco, todos nós temos um pouco, né? Vai lá saber se ela faz mesmo negócio com o cara, eu que vou ter que dizer isso. Eu que vou me meter nisso. Uhum. E será que a gente pode falar que isso é traição? Já pensou? Não. Será que é traição, então? Porque foi espírito, né? Do próprio marido? Então tá tranquilo. Aí, Uhum. Eu tô brincando, é claro, mas é possível. É possível, sim. O que ocorre é que na aula vou ter que dar spoiler da aula de obsessão. Na aula de obsessão a gente vai falar sobre isso. Mas nem sempre a obsessão é da dimensão espiritual para a dimensão material. Muitas vezes a obsessão é do material para o espiritual. E a viúva, por exemplo, eu faço essa brincadeira sempre, uma vez eu fui falar isso na sala, aí tinha uma viúva ali, a viúva brigou comigo, depois eu tive que ficar me consertando lá. Mas é porque o que acontece? O marido, o exemplo, né? Isso é fictício, não existe não, mas o marido morreu e a viúva fica o dia todo assim. De manhã ela fala, se ele estivesse aqui agora, ele ia estar tomando o cafezinho da manhã dele, com o jornal ali, naquele cantinho, não sei o quê. Aí chega na hora do almoço, aí fala, não, agora na hora do almoço eu fiz a comidinha que ele gosta, não sei o quê. Aí quando chega na hora do lanche, essa hora ele estava sentado aqui no sofá assistindo a sessão da tarde. Aí de noite, não, vou fazer a sopinha que ele gosta. Isso, sabe quem está obsediando quem? É ela que está obsediando ele, que o pobre coitado não consegue ir para o outro lado lá, que ela está o tempo todo, o dia inteiro, falando dele, colocando lá. Então, ela está obsediando. Então, entraríamos na questão da obsessão. Aí chega de noite, eu não quis chegar lá, tá vendo? Eu parei antes, que era para não dar asa, mas você não teve jeito, teve que falar. Chega de noite, ela começa a... Nessa hora ele estava fazendo aquilo. Aí, pois é. Aí o que acontece? Então, isso é possível. Luiz, bom dia. Meu nome é André. Tudo bom, eu já trabalhei como doutrinador, né, numa reunião. Uhum. Era doutrinador. E eu tinha sempre grande dúvida de que elementos eu deveria ter de conhecimentos para identificar quando a manifestação ela se dava pelo médium mesmo, ele se manifestando, quando era animismo e quando era nada, e a pessoa apenas estava... Em relação ao médium da comunicação, não a você. Exato. Eu não, por exemplo, eu estou ali e a pessoa está se comunicando. Como eu vou identificar? Claro que tem situações que você identifica logo. O cara não sabe falar inglês e ele se comunica em inglês. Aí, tá claro. Mas, normalmente, como eu deveria... O que é que eu tenho que saber identificar na comunicação para identificar esses aspectos de animismo, a verdadeira comunicação e até o charlatanismo, no caso. Então, o charlatanismo é algo muito grave, porque a pessoa teria a intenção de fazer, sabendo que... Porque o animismo, nem sempre a pessoa tem a intenção. Ela coloca conteúdos dela ali, né,
naturalmente, ela não quer mudar a mensagem. Aí, esse é o animismo. Agora, o charlatanismo, aí não, aí o cara tem intenção, sabe o que está fazendo assim. Mas o primeiro ponto é o seguinte, eu estou tentando não usar uma palavra da psicologia agora, né, que é identificar o perfil psicológico da pessoa. Imagina que aquela pessoa irritadinha, né, sabe esses caras que são irritadinhos? O tempo todo... Aí você vê uma comunicação dele, é uma comunicação de irritado. Vem a segunda comunicação, era um cara irritado. Vem a terceira comunicação, era um espírito irritado. Opa, tem uma... Normalmente, isso, quando a gente identifica isso aqui, eu também acho que há uns 20 anos eu sou doutrinador. Você fala, eu não sou mais, você continua sendo, mas você não está na atividade, né? Porque a gente faz isso no nosso dia o tempo todo, com pessoas, né? A gente acha que essa posição é de falar só com espíritos encarnados, mas a gente faz isso com o encarnado, a gente faz isso mentalmente, então você continua sendo. Mas, dentro da mediúnica, quando isso ocorre, é orientado para que você fale com o coordenador. Olha, tivemos 3 ou 4 repetições de comunicação e que vieram com essa característica, porque isso indica que é algo do médium e não dos espíritos. Todos os espíritos estão se comunicando ali, estão trazendo uma característica e que pode ser do próprio médium. Então, aí você percebe a exacerbação do animismo, né? Quanto mais, vamos dizer assim, coeso seja o grupo, melhor, porque você passa a conhecer as características de cada um. Então, muitas vezes, eu trabalhando como doutrinador, agora o termo mais adequado é esclarecedor. Então, quando você está trabalhando como esclarecedor, eu já sabia qual era a característica de alguns médiuns, então eu já sabia mais ou menos que poderiam ter aquele aspecto ali naquela determinada comunicação. E aí você também filtra um pouco da mensagem, porque você sabe que uma parcela daquilo é do próprio médium, né? Ele está trazendo aquilo. E às vezes, por exemplo, o cara chega do trabalho irritado, ou aborrecido, ou triste, e aí ele acaba colocando isso na comunicação. Essa é a parcela dele. A melhor maneira de você identificar isso é você saber identificar o perfil daquela determinada pessoa. Aliás, a melhor não, eu acho que é a única, porque você não teria como saber separar isso de outra forma, só conhecendo a pessoa. Assim como isso é verdadeiro para nós também. Eu fiquei na dúvida, agora eu nem me lembro, alguém perguntou alguma coisa, e que eu achei que fosse uma pergunta que é recorrente, ela vai acompanhar. Quando a gente está falando de médium e de mediunidade, essa pergunta vai existir durante a trajetória toda. Quando vocês estiverem, será que isso sou eu ou não sou eu? Por exemplo, chega uma mensagem aqui para você dar uma comunicação e aí você pergunta assim, será que isso é meu ou é outro? É isso que eu falei, será que sou eu que falei ou será que foi outro? É uma dúvida que a gente vai ter durante muito tempo. Como diminuir essa dúvida? Aí vou me reportar ao oráculo de Delfos lá no templo, né, olha a antiguidade que eu fui voltar. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, quanto mais você se conhece, você sabe identificar se aquilo é seu ou não, né? Se aquela mensagem era algo do seu conteúdo ou se não era do seu conteúdo. Assim a gente consegue diferenciar isso em nós. Agora, no outro, aí você tem que conhecer, né, o perfil do outro para que você possa diferenciar isso. Vamos avançar um pouco aqui, gente? Então, vamos lá. Então, médium, além daquelas nuances que vai de muito sutil até muito ostensivo, a gente também vai ter 2 modalidades, vamos dizer assim. Primeiro, é o médium de efeito intelectual. Quais são os efeitos intelectuais? Quem sabe me dizer? Por exemplo, a psicofonia é efeito intelectual, né? A psicografia é efeito intelectual. Agora, por exemplo, a materialização, efeito físico, né? A psicometria, não, ela é efeito intelectual, porque você tem a sensibilidade de captar uma energia impregnada, não há um efeito... uma regrinha básica assim, para a gente diferenciar, tudo que é efeito físico é visualizável por qualquer um
independente da mediunidade. O que é intelectual, não, só o próprio médium. Então, por exemplo, uma materialização aqui de um espírito, todo mundo aqui ia ver o espírito materializado. Uma chamada voz direta, né? Se a gente ouve uma voz de um espírito aqui, todo mundo vai ouvir essa voz, independente da... Agora, se só eu ouvir, então se relaciona a mim. Se só eu percebi a energia impregnada num objeto ou numa coisa, só eu percebi, então não é físico, né? É intelectual. É uma regrinha básica para a gente diferenciar. Mas então entendemos que há essas duas possibilidades. O médium, né, de efeitos intelectuais para a mediunidade intelectual e o médium de efeitos físicos para a mediunidade de efeitos físicos. Então, os médiuns de efeito intelectual produzem comunicação inteligente com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos. O médium de efeitos físicos, capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, né? De corpos inertes, olha só que falta de óculos está fazendo, ruídos, voz direta, cura e etc. Por exemplo, né, de novo para deixar vocês com água na boca, nesse nosso encontro, nessa reunião mediúnica experimental que é feita para vocês, a gente tem um momento lá que a gente ensaia o efeito físico. Coloca um lápis na frente da mesa que vocês vão estar sentados e a gente vai tentar movimentar aquele lápis. Quando ele movimenta, e já aconteceu aqui, quando ele movimenta é um efeito físico, porque todo mundo percebe. Inclusive, quer dizer, já vai a dica, porque no dia não se preocupem que tudo isso vai ser orientado, todo mundo vai ser bem esclarecido. Mas quando a gente senta na mesa, os pés normalmente ficam para baixo da mesa, né? Nesse momento, a gente pede que afaste a cadeira para que não haja a possibilidade da gente esbarrar contato físico na mesa. Porque senão o lápis vai mexer, mas não foi a mediunidade, mexeu porque você deu um tapa na mesa ali, aí o lápis mexeu. Então a gente já orienta para que se afaste exatamente, para que se o fenômeno ocorrer, a gente tenha veracidade ali e ele seja realmente um efeito. Então a gente vai ter a oportunidade de experimentar isso aí. Nunca se manifestou ou se materializou nenhum espírito. Eu até desejo, espero que nessa agora aconteça isso, né? Porque já pensou se acontecer isso? Meia dúzia corre, né? Estou brincando, nunca aconteceu, mas puxa, seria legal, né? Se acontecesse. Mas acho que não vai acontecer, não. Até aí tranquilo, gente? Esse diferencial, então, entre a sensibilidade, a ostensividade, a intelectualidade e efeitos físicos, está claro? Até me perdi nas palavras. Pois não. Ok. Olá, bom dia. Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala movimentos de corpos, seria pensar que existe uma entidade espiritual, alguém presente no ambiente além de você? Desculpa, deixa eu te falar. É que eu não sei se é a máscara. Certo, quando você fala de corpos, aí eu não entendi o resto. Ok. Quando você fala de movimentos de corpos, sim, e você se refere a, alguma coisa se moveu. Mas sim, seria pensando que obrigatoriamente existiria um espírito no ambiente, só você está vendo? Ou seria como poder da mente ser o mediúnico que você está mexendo aquilo? É que eu fiquei confusa nessa parte. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Quando a gente fala que há um efeito físico, há uma manipulação da matéria a ponto de trazê-la à densidade da tangibilidade. Vou tentar ser mais claro. Por exemplo, o fato é que os espíritos estarão aqui, mas a gente só os percebe mediunicamente. Se ele quiser atuar na nossa dimensão, se ele quiser agir na nossa dimensão, ele precisa densificar o seu veículo corpóreo, por exemplo, o seu perispírito. Isso é um efeito físico. Isso ocorre com uma combinação de energias, uma doada por um encarnado. Um médium encarnado vai doar uma energia, a outra é uma energia que está no cosmos, e ele vai combinar isso e vai produzir uma energia chamada ectoplasma. Esse ectoplasma, ele densifica a matéria, tem essa propriedade dele, essa propriedade física, de densificar a matéria. Os espíritos vão manipular isso, densificando a ponto
de poder mover corpos. Então, quando ele empurra o lápis ali, é porque alguém movimentou o lápis. Só que na condição dele, da matéria espiritual, da matéria etérea que ele está utilizando, ele não tem a tangibilidade, ele não conseguiria tocar na matéria. Então, ele precisa de um efeito físico para que ele possa movimentar corpos. Isso não se restringe só a isso. Se restringe, por exemplo, à materialização de objetos. Tem Bom, aqui em Salvador, eu ia pegar lá na Índia, não precisa ir para a Índia para isso. Vamos pegar aqui em Salvador. Medrado trabalhou muito com isso. Né, quer dizer, até hoje ele trabalha com a psicopictografia. Na psicopictografia, há uma composição, porque ela é de efeito inteligente, mas existe um componente de efeito físico ali, porque as tintas não se misturam. Já viram uma pictografia? As tintas não se misturam ali. Né? Parece que elas têm ali o lugar certinho que vai, porque o médium passa assim e as cores das tintas vão para o lugar que ela tem que ir. Então, existe um componente de manipulação, né, da matéria, portanto, um efeito físico ali na tela. Então, mas, por exemplo, Medrado trabalhou com... como é que é o efeito de fogo? Como é que é o nome? Aula de... Combustão. Por exemplo, ele trabalhou muito tempo com combustão. Ele disse que parou de trabalhar porque, às vezes, na casa dele tinha coisa que pegava fogo lá, sozinho. Né? O fenômeno continuava ocorrendo. Então, ele disse que parou de trabalhar. Ele falou, pô, cansei com isso, porque... tem médiums, por exemplo, que conseguem materializar uma rosa. Né? Ele traz a ideia daquilo e materializa ele, utilizando esse fluido. Então, esses são efeitos físicos. E quando isso ocorre, todo mundo vê. Então, para a gente diferenciar do efeito intelectual e do efeito físico, é por essa forma, né? Que não é uma pessoa que vê. Né? Se apenas uma pessoa viu, não considera efeito físico. Foi claro isso? Foi claro? Então, joia. Algo mais? Vamos seguir, então. Então, está claro isso aí, né? Efeito inteligente e efeito físico, sabemos diferenciar já, né? Médiuns curadores. Então, os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos e pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem. Por que ele está falando ali dos verdadeiros crentes? Porque a gente pode manipular a energia apenas pela nossa mente. Então, naquele momento você perguntou assim, eu posso mandar minhas energias, sua sobrinha, neta, né, que teve um problema de saúde, posso mandar? Você não pode, você já mandou. Porque quando você pensou em mandar, você já estava mandando. E de que forma acontece isso? A sua vontade. Lembra que teve uma aula que mostrou uma formulazinha, né, de como é que a coisa acontece? Primeiro, a sua vontade. Né, você deseja emanar para ela uma energia. Quando você faz isso, você movimenta uma energia que está aqui, ó, em todo o cosmos, né, como uma portadora. E essa energia, ela vai se movimentar até chegar naquela determinada pessoa que vai receber essa energia como um alívio ou como um tamponamento curador, por exemplo. Você estava presente, né? Pois não. Enquanto não chega, por exemplo, os médiuns de cura, o que acontece? Nos locais onde tem esse tratamento de cura, normalmente tem um banco de ectoplasma, porque enquanto as pessoas estão ali, os espíritos estão tirando o ectoplasma e armazenando. Aí, na hora que vai fazer uma cura, eles vão usar esse ectoplasma e vão tamponar as feridas, entre aspas, né, a lesão, lá no perispírito, porque a cura espiritual, ela não se dá no corpo físico, ela se dá no perispírito. Agora, uma vez que você resolve no perispírito, ela se reflete no corpo físico. Então, a cura acontece mais lentamente no físico, porque você resolve primeiro no perispírito. Certo? Pois não.
sobre essa aliviar, né, a prece e tudo, teve uma situação interessante que Renata, ela estava internada em São Paulo, em estado grave, até na UTI, e eu não podia estar com ela, porque eu estava com uma trombose, estava impedida de pegar o avião. Então, o pai foi acompanhar a cirurgia dela em São Paulo, e eu, como não tinha o que fazer, porque eu não podia estar lá, eu resolvi mentalizar na hora da cirurgia, mais ou menos, para acalmar e impor e fazer uma oração assim fiz tudo o que eu pude possível. E muito interessante que nesse exato momento que eu fiz todo esse procedimento, vamos dizer, toda essa prece, toda essa ela sentiu. Ela lá em São Paulo depois me liga dizendo: você achou até que sentia, né? Fala você, filha. Agora. Oi, gente. Oi. Eu sou a filha. É isso. Ela pede para falar e passa o microfone. Mas eu liguei para ela depois, falei: "Mãe, você fez alguma coisa, sei lá, que eu senti que você estava aqui, eu senti ela perto de mim". E aí ela falou: "Não, eu estava aqui orando e tal, não sei o quê". Foi massa. Então, o maior exemplo, a gente sempre fala isso, né, de médium de cura é mãe. É o maior exemplo. O que vocês falaram aí é perfeito. Porque você sabe que tem... Lá em casa, por exemplo, os nossos filhos, quando eram bebê, né, sabiam escolher, né, o que é melhor. E quando eles acordavam à noite, a gente pensa assim, acorda à noite e fala o quê? Mãe, né? Lá em casa era pai. Pai! Lá em casa, os nossos filhos, quando acordavam de noite, pai! Mecanismo de defesa. Toda mãe fala isso porque acha que devia ser ela, né? E chamavam pai. E eu acordava e ia lá e pegava eles, né? Algumas vezes era para mamar, outras vezes era só para dar uma ninada ali. Mas quando tinha, por exemplo, uma dorzinha de barriga, não tem jeito, tem que ir para o colo da mãe. Porque a mãe tem essa capacidade, essa propriedade, né, de transferir essa ligação, né, que pode levar essa energia curadora para o filho. É só dela pegar, é uma energia mesmo. Só de pegar ali no colo e ficar com ele ali, já passa ali a dor de barriga, já passa a cólica, não sei o quê. Então, acho que um dos melhores exemplos que a gente tem para médium de cura é o exemplo da mãe. Botou no colinho ali, transferiu o seu amor ali, a sua vontade, porque isso é inato, não tem como, né? A mãe pegar ali e não estar desejando o melhor para o seu bebê ali, para o seu filho. Quer dizer, seu bebê em todas as dimensões, né? Porque pode o bebê não ser tão bebê assim mais, né? Como é seu nome? Rosali, semana passada eu fiz a aula aqui, eu falei uma frase de Chico, que ele dizia assim, ó, que as mães, quando oram, arrebentam as portas do céu. Então, tem a ver com isso que você está falando. Quando uma mãe faz uma oração, ela arrebenta as portas do céu. Então, é verdadeiro. Isso realmente vai e é o melhor exemplo ali para o médium de cura. Pois não. Luiz, quando a gente chega ao grau de que Chico, né? Chico tinha todas Será que a gente chega lá? Eu acho que nessa encarnação eu não vou, não. Não, nessa não. Mas a gente vai chegar. Tá, numa outra. É isso que eu estou dizendo. Eu sei que a gente vai chegar. A gente está lutando para isso, não é? Aí você pode considerar que você já chegou naquele patamar de espírito puro. Só os espíritos puros têm essas faculdades ou quem está aqui pode não tem isso não. Ó, primeiro, aqui é um equívoco a gente achar que Chico é espírito puro, não é. Lembra daquela escala, né, a escala espírita, né? Imperfeito, bom, puro. Chico é espírito bom, né? Então, isso não é uma propriedade ou uma capacidade ou uma habilidade dos espíritos puros, não. Em todos os níveis, mesmo em espírito imperfeito, ele consegue manipular, de certa forma, a energia, ele consegue intermediar. Agora, o uso que ele vai dar disso talvez seja em função da condição dele. Ele é imperfeito, ele pode usar mal isso, mas ele tem a capacidade. Um bom vai usar muito melhor. Um puro, perfeitamente, em prol do amor, do bem, do próximo, etc. Mas todos têm essa possibilidade. Todas. Isso é inerente ao humano. É humano, tem isso tudo. Todas elas.
A gente vai dando o bom uso dela de acordo com o nosso próprio avanço, né? Então, o bom médium é aquele que tem características pessoais de uma boa pessoa. Esse é o bom médium. Não é pela faculdade. A faculdade não é nem boa nem má. Ela faz o que você, médium, fizer. Pois não. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Fabiana. Tudo bom, Fabiana? Eu tenho uma dúvida sobre a prece. Pelo menos eu, quando faço uma prece, costumo pedir a Deus, né? Uhum. Mas eu penso assim que Deus deu livre-arbítrio para a gente, ele não interfere. Por mais que a gente peça a proteção por alguém, eu acredito que ele não interfere, diz, esse filhinho meu aqui, eu não vou deixar que aconteça isso. Até porque ele ama igualmente a todos nós. E aí eu fico pensando, a prece, então, seria uma doação de energia nossa? Como é que a gente consegue o efeito da prece, por exemplo? Eu não consigo... Qual é a aula? Desobsessão, né? Então, a gente vai ver nas próximas 2 aulas, a gente vai falar sobre isso. Só para você não ficar ansiosa, porque eu sei que a ansiedade é o mal do momento, para você não ficar ansiosa até lá, eu vou dar só uma palhinha. Existem 2 fenômenos que ocorrem aí simultaneamente. Em primeiro lugar, o que você acredita quando você faz uma prece? O que você acredita? Porque, vou dar uma dica para isso. A palavra é nada. O que vale é a emoção, é a intenção. Então, se eu não preciso... no que eu vou falar agora não é hipótese alguma pejorativo, não. Você não precisa divaldear. Porque Divaldo Franco é um dicionário ambulante, né? Uma prece dele é um negócio que às vezes você tem que consultar ali o dicionário para você entender o que ele está falando, porque o cara é o cara, né? Mas precisa isso? Não. Na simplicidade das suas palavras, a sua boa intenção vai fazer com que seja uma boa prece. O que você acredita de verdade? Que se você pedir a Deus, ou se você pedir para os espíritos, ou se você não pedir para ninguém, se você falar que é a sua vontade, isso vai funcionar. Será como você acredita. E isso não está ligado a palavras. Então, por exemplo, as rezas, né? A oração lá, o Pai Nosso, ela é poderosa, elas são palavras que vão direcionar a sua intenção, a sua vontade a que aquilo ocorra. Se você estiver simplesmente falando palavras, não vai servir para nada. Mas se naquelas palavras você está colocando a sua vontade, a sua intenção, a sua emoção naquilo, aí sim ela vai funcionar. Então isso é o primeiro aspecto dela. O segundo é o que ela vai mobilizar energeticamente. Porque quando é nesse caso, por exemplo, que você está desejando que você... Tá aí, eu não sei se a gente fez nessa turma aquela coisa no final, fez aqui? A gente não fez um exercício no finalzinho aqui, que todo mundo doa para um, depois vira e recebe do outro. Aquele momento ali pode parecer que seja apenas uma dinâmica, mas não é. Naquele momento, a sua intenção está colocando o seu melhor, a sua boa energia, e que dentro de uma casa espírita ela está enxertada das energias espirituais, que são exatamente aquela que o outro precisa, mesmo que você não saiba, mas você deseja que a sua boa energia chegue até o outro, então isso vai. Isso pode ir através da prece. Naquele momento que você está se colocando à disposição daquela pessoa, você não só manipula o seu desejo, mas como você manipula as energias que vão chegar até aquela outra pessoa. Mas isso a gente só vai ver na aula que vai falar sobre a prece como mecanismo de desobsessão. Que sou eu? Nossa, então pronto, então já adiantei. Então pronto, então já foi. Isso aí. Vamos avançar um pouco mais então, gente? Ah não, peraí, eu não falei ainda dos psicógrafos ali, né? Os psicógrafos são os que têm a faculdade de escrever por si mesmo sobre a influência de espíritos. São os que transmitem a comunicação dos espíritos através da escrita. Então, houve um momento em que, dentro dessa mediunidade de efeito físico, havia uma... não é que ela não exista mais, ela não é mais comum, não é mais encontrada com facilidade. Uma mediunidade que ela era mecânica. Como é que funciona isso? O espírito se apropria do braço do médium e, independente daquela ideia ter passado pela psique do médico, ela era escrita. Então, por exemplo, isso explica alguns fenômenos. Não sei se vocês já viram, eu não estou me lembrando agora o nome do médium,
mas ele fazia 2 psicografias ao mesmo tempo. Caneta na mão esquerda, caneta na mão direita, e escrevendo 2 mensagens distintas, não tinha nenhuma ligação de uma com a outra, uma com uma mão, outra com a outra mão. Como é possível isso, né? O espírito se apropria do braço do médium, mecanicamente. Então aquela ideia não passa pela psique, ele não elabora, não passa pelo intelecto, né? Então existe um mecanicismo, vamos dizer assim, nesse fenômeno. Agora, ele está consciente que está ocorrendo o fenômeno, não consciente da mensagem. Ele tem consciência que o fenômeno, que o espírito está utilizando o braço dele com a permissão dele. Mas a mensagem ele não passa por ele. Ele não sabe o que está sendo escrito ali. Agora, no mecanismo da psicografia, que é do efeito intelectual, ela passa pelo crivo do médium. Então, o médium sabe a mensagem, ele sabe o que ele está escrevendo, de tal forma que ele a elabora. Eu tenho certeza que alguém, na aula de mediunidade, deve ter trazido a minha historinha aqui, mas eu não tenho problema que eu vou contar ela de novo. Por exemplo, se você tem 3 médiuns, né? Um matuto, né? O cara que não se desenvolveu ainda muito intelectualmente. O outro, um arquiteto. E o terceiro, um filósofo, né? Um poeta. A história é minha, ela que está dizendo que eu que errei. Tudo bem, um poeta. Se um mesmo espírito trouxer uma mesma ideia para o matuto, por exemplo, e se essa ideia for de uma casa que está na beira de um lago, o matuto vai dar essa mensagem assim, uma casinha branca, caiadinha, na beira do rio e tal. Essa é a mensagem. O arquiteto vai dizer que é uma estrutura edificada, construída no processo de... porque ele vai trazer o conteúdo técnico dele que ele tem a respeito da construção. O poeta, ele já vai dizer assim, uma casa que resplandece à luz do luar por estar à beira na margem do rio, sei lá, vai trazer o aspecto poético. Foi a mesma mensagem? Os 3 disseram a mesma coisa? Disseram. Mudou a mensagem? Não. Só que cada um colocou o seu conteúdo. Cada um colocou a sua porção na expressão daquela ideia que foi trazida. Então, isso é o... Pois é. Então, mas quer dizer, e é bom, eu estou repetindo, eu sei que ela falou na semana passada, mas eu estou repetindo, porque essa é a melhor forma. A repetição ajuda a gente a... É tão boa que eu copiei. Pois é. Difícil ela admitir isso, hein? Isso aqui, pô, que sucesso. Vai ter churrasco. Não, amanhã é Dia das Mães. Amanhã é Dia das Mães. Amanhã ela vai me levar para almoçar, né? Então... Bom, então vamos lá. Está claro isso aí, gente? O que passa pelo crivo do médium, né, e que tem a contribuição, vamos dizer assim, né, dos conteúdos dele. Alguma coisa de errado nisso? Não, nada de errado. Videntes. Os médiuns videntes são aqueles com a capacidade de captar imagens do mundo espiritual. E a gente vê isso com o olho? Não, porque eu vi uma vez aqui a pessoa falando assim, na hora da nossa reunião, né? Aí estava, agora é a hora da vidência. Aí a gente fala que é aquele momento, então prepara, bota a musiquinha, não sei o quê. Aí eu vi que a pessoa estava assim, né? Aí depois eu perguntei, mas vem cá, você estava com o olho fechado assim, o que foi? Alguma coisa? Não, é porque eu não queria ver nada. Você acha que era com o olho aberto que você ia ver? Com o olho fechado estava arriscado você ver melhor ainda, porque se colocou numa condição de concentração maior. Então, quando a gente fala da vidência, não é com o olho, não se preocupe. E também aquele outro aluno, né, que de repente nessa hora aí vai ficar assim, né, com o olho arregalado, querendo olhar tudo lá. Não é com o olho físico que a gente vai ver. Essa percepção, ela vai vir daqueles sensores. Lembram da aula 3, da aula de espírito? Que a gente falou que a forma que a gente tem, os sensores que nós temos de aferir a dimensão material são os nossos 5 sentidos, né? Aí sim o olho entra nessa parte. Mas
os órgãos, os sensores que nós temos de aferir a instância espiritual estão no nosso perispírito. Então, essa visualização não será com o olho, será com esse sensor que é o perispírito. Portanto, abrir o olho ou fechar o olho não vai mudar nada. Alessandra tem uma pergunta lá atrás. Vamos trabalhar? Oi? Pergunta. Quem foi? Lá atrás. Fica aí de papo. Ela é que é a chefe. Posso nem falar mais. Ela é que é a chefe. Não é bem uma pergunta, mas um comentário. Pois não. Você falou sobre a questão do olho. Eu já visualizei com um olho aberto, tipo, se movimentar. Uhum. Parecia, transparente e se movimenta. Já com os olhos abertos. É exatamente isso, não vai mudar nada. Você está com o olho aberto ou com o olho fechado, às vezes tem uma facilidade maior com o olho fechado, porque você se concentra mais. Porque quando você está com o olho aberto, você se coloca muito disponível aos estímulos externos. Então, se tem algo que está ocorrendo aqui, você está vendo aquilo, isso pode te atrapalhar. Mas se você tem essa capacidade de tal forma que o olho aberto não te atrapalha, acontece, o fenômeno ocorre. Porque não depende da sua visualização física, né? Então, sem problema, pode acontecer mesmo. E o fato é que, às vezes, quando a gente fala vendo, você tem a percepção. Eu mesmo, a minha mediunidade de vidência, eu falo isso, ela é totalmente míope. Porque se você falar assim, olha, descreve como é que é, posso te dizer nuances, olha, era homem, era mulher, era alto, era baixo, eu dou nuances, mas assim, entrar em detalhes, nem sempre eu consigo isso. Então, porque é uma percepção, não é uma clareza, né? Agora, por exemplo, né, quando a gente está falando de médium, vale trazer o exemplo, Divaldo, né? Aliás, Divaldo não, era Chico. Porque eu vi uma outra situação semelhante no filme do Divaldo, né, falando da história dele, e me lembrei, mas a história que eu vou contar é de Chico. Ele trabalhava numa repartição, e ele, quando chegou lá num dado momento, as pessoas vinham procurar, uma repartição pública, e as pessoas vinham procurar, e ele falava assim, eu não sei se essa pessoa está encarnada ou desencarnada. Aí ele, foi Divaldo, né? Então é isso mesmo. Aí ele pedia para os amigos para dizer para ele se o cara estava encarnado ou não, se ele estava lá falando sozinho no balcão, ou se... Então imagina, por que eu estou trazendo isso? Imagina como essa pessoa vê o espírito, né? Com clareza total, né? Então não tem nenhuma miopia, né, nessa vidência, né? Não é como a minha parca mediunidade nesse aspecto, né? Então é por aí. Mas o olho aberto ou fechado, perfeitamente. Então, os médiuns inspirados, né? É a variação dos médiuns intuitivos, porém, nesse caso, não se consegue distinguir o que é um pensamento próprio, portanto, uma intuição, e o que lhe foi sugerido devido à sua sutileza, a inspiração. Então, esse tipo de médium inspirado, né? Ele vai utilizar de tanto dos seus próprios conteúdos, quanto de conteúdos que são trazidos, né, por uma outra inteligência, um outro espírito. A gente também já tinha falado sobre isso. Então, médiuns sensitivos ou impressionáveis possuem a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença de outros espíritos. Então, aquele arrepio, né, que a gente sente. Tem uma... Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo para contar a história aqui. Tem, né? Quando eu era jovem há pouco tempo, eu morava num apartamento, né, com os meus pais, e tinha uma vizinha lá que a gente, muito carinhosamente, a gente chamava ela de visão de seca pimenteira. Muito carinhosamente, né? Porque era um negócio incrível, né? Quando ela ia lá em casa, por exemplo, minha mãe, tinha uma época, né? Acho que nós vamos se lembrar disso, né? Quando eu era jovem há pouco tempo, era moda ter samambá em casa. Voltou? Pois é, nada se cria, tudo se copia, né? Então, minha mãe tinha um monte de samambaia lá. Quando essa vizinha ia lá em casa, o que ela fazia? Ela tirava as samambaia e levava lá e escondia.
porque era um negócio incrível. E não era uma boa pessoa. Estou falando assim, que a gente chamava ela de muito carinhosamente, porque ela era uma boa pessoa, ela era amiga, nossa vizinha de porta, mas ela tinha uma coisa dela, que quando ela chegava, que ela falasse assim, que Samambaia linda, a Samambaia, na hora, ela faltava derreter. A Samambaia, minha mãe corria, escondia a Samambaia toda lá para dentro. Lá. Nossa. É uma capacidade de emanar essa energia que, infelizmente, não é boa. Ela poderia ter, se ela conseguir canalizar isso para uma coisa boa, o que a gente falou, olha, a mediunidade, ela é neutra. Ela não vai só fazer as boas coisas, ela também vai fazer as coisas não tão boas em função do médium, em função de quem está utilizando. Então, se ela conseguir melhorar esse aspecto nela, ela vai ter um poder imenso para usar isso para as melhores coisas. Então, é uma capacidade. Aí é que está, né? Certamente ela estava impregnada disso tudo, né? De inveja, de outras questões todas, mas ela sempre era uma pessoa disponível, ela se dispunha a ajudar, a fazer algo pelo outro, né? Não era uma pessoa assim que você vê que faz o mal mesmo ali, está aí, que é aquela pessoa ruim, né? Não era, não. Mas isso acontecia. Então, e ao contrário, quer dizer, em nós, né, essa questão, às vezes você conhece uma pessoa e você se aproxima assim, aí o dito popular diz assim, meu santo não bateu com dessa pessoa, não cruzou com dela, é o que a gente usa, né? Porque não houve ali, a sua sensibilidade não bateu. Por outro lado, também tem pessoas que você chega e fala, nossa, parece que eu te conheço há 30 anos, né? Parece que eu te conheci agora, mas parece que já te conheço, que de tal foi a afinidade, né? Então, essa são esses médiuns sensitivos, né? Ou impressionáveis, né? Como é dito. E os médiuns audientes são aqueles capazes de ouvir a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. Pode acontecer de duas formas, né? Uma, pelo efeito físico, onde todo mundo aqui ouviria. Por exemplo, se um espírito chegasse aqui agora e falasse alguma coisa, todo mundo ia ouvir. Agora, pode ser que o espírito chegue aqui e fale alguma coisa, mas um ou outro só tenha captado aquilo. Então, essa é a capacidade mediúnica, né, que a gente chama de audientes. Os psicofônicos, né, a gente já falou, que recebe a comunicação dos espíritos através da fala, o mesmo mecanismo que ocorre para a psicografia é o mesmo que ocorre para a psicofonia. A gente só diferencia porque eu recebo a ideia e falo psicofonia, ou recebo a ideia e escrevo psicografia. Então, mas o mesmo mecanismo. Os sonambúlicos, né, agem sobre a influência do seu próprio espírito e a sua alma, que nos momentos de emancipação vê, ouve ou percebe fora dos limites dos sentidos. Então, essa questão, há uma dúvida muito comum, porque muitas vezes a gente associa a esse sonambulismo mediúnico a uma interferência de outro espírito, e isso é obsessão. Então, o sonambulismo mediúnico, ele ocorre de mim para mim. Então, o espírito que eu sou, quando eu vou dormir, ele não se separa, né? Ele não se liberta temporariamente do corpo, parcialmente do corpo. O microfone. Então, ele se separa temporariamente do corpo. Então, esse espírito que eu sou, deseja naquele momento agir sobre o próprio corpo. Então, o corpo vai se movimentar sonambulicamente. É o mesmo espírito. Então, por exemplo, como eu sou sonambúlico, eu adoro torta de chocolate, né? Já perceberam, né? A torta de chocolate, não, porque depois do churrasco tem que ter. Ou torta de chocolate ou sobremesa da Laísa. Como é o nome daquela sobremesa? Rapaz, que negócio dos deuses. Devia vender na farmácia aquilo. Porque aquilo salva uma vida. É um negócio assim, com ovo maltine.
Olha que coisa maravilhosa. Aí imagina, você sonambúlico, aquilo está na geladeira de noite, você sonambúlico na geladeira, né? Assim, né? Come, no dia seguinte, o que aconteceu? Sonambulismo, não sei o que foi. Não me lembro. Brincadeira, né, gente? É claro que é brincadeira, mas é mais ou menos isso que ocorre. É o próprio espírito atuando no seu próprio corpo, e se houver uma interferência, aí a gente vai ter um componente a mais, que é uma interferência, e a gente vai tratar isso como obsessão. É possível? É. O que mais? Médiuns de materialização. Também ouvi, O que foi isso? Foi um efeito físico ou foi um espírito que chegou aí agora? Olha lá, médiuns de materialização. São dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer, não proveniente do mundo físico, torna-se visível e tangível. Aí está ali, nosso querido Chico ali, Peixotinho, aquele médium que está ali doando ectoplasma, foi um médium que fez muitos trabalhos de materialização. O ectoplasma, ele transborda pelos orifícios, sai pelos olhos, pelo ouvido, pela boca. Então ele está ali, doando o ectoplasma, e o espírito que está ali atrás está visível, está tangível, né? Está todo mundo ali, quem estivesse naquela sessão ali, vendo. Foi a imagem que ela viu? Rapaz, entendi. Mas é tranquilo. A gente, quando terminar essa aula, a gente vai fazer uma materialização dessa para mostrar como é. Não quer, não? Brincadeira, não vai ter isso não. E aí a imagem foi para o canto ali de novo, para não ir embora. Então, desenvolvimento da mediunidade. Então, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, mas espera aí, se você acabou de dizer que todo mundo é médium e que a gente parte, né, de um estado muito sutil, né, assim, suave, leve da mediunidade, mas pode até um estado muito evidente, né, chamado ostensivo, se todo mundo, por que a gente tem que desenvolver isso? Né? A gente vai elaborar aquilo que já é nosso, né? Vai poder potencializar, né? Talvez perder o medo seja um fator. A gente vai potencializar aquilo que nos promove, porque a mediunidade é um mecanismo importante do nosso próprio desenvolvimento. Então, isso é um aspecto importante, né? E como isso ocorre, né? Primeiro, a vinculação, ali está dizendo a um grupo espírita sério, mas a mediunidade hoje, só para vocês terem uma ideia, eu não sei, eu até falei isso agora na aula da pós de manhã, mas alguém falou uma coisa que eu não me lembro quem, que foi o seguinte, que um dia aquilo que a gente chama de religião será chamado de ciência. Quem souber o autor da frase aí me ajuda, porque eu vi o galo cantar não sei aonde, mas isso que foi dito é uma verdade, porque houve um momento que isso se desvinculou, né, a ciência e a religião. Mas vai haver um momento que isso vai ser unido de novo. Então, hoje, existem universidades, não só fora do Brasil, mas aqui no Brasil, que estão trazendo para a academia, por exemplo, a pesquisa em vida depois da morte, em reencarnação, magnetismo, né, que é a doação de passe. Então, isso está sendo estudado cientificamente, isso está saindo apenas do aspecto da religião, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a gente diz vinculação ao grupo espírita sério, não quer dizer que para que você utilize a sua mediunidade tenha que ser na casa espírita. Se tiver um órgão, né, que não esteja vinculado à religião, mas que vá utilizar o mecanismo de forma adequada, correta, tudo bem, né? Mas é preciso que esteja isento então vamos chamar do charlatanismo, né? Daquilo que não é o que se propõe de verdade a mediunidade. Então, primeira coisa. Segundo, o estudo e o conhecimento são as bases fundamentais. Ninguém acha que vai ser um bom médium se não estudar. Se não gostam de estudo, sinto muito.
mas não tem como. É uma formulazinha muito simples. Estudo e trabalho, estudo, trabalho, estudo e trabalho. Eu até já ouvi falar em casas espíritas que o cara chega lá com a mediunidade totalmente desequilibrada e ele fala assim, não, vai trabalhar, e bota o cara para trabalhar. É uma forma que vai resolver? Vai, porque a gente aprende pela dor ou pelo amor. O cara vai se bater tanto lá na mediúnica que ele vai acabar aprendendo. Mas a melhor opção, na minha opinião, isso que eu estou falando para vocês não é, estou dando a minha opinião, a melhor opção é esse cara chegou em desequilíbrio, bota ele para estudar. Porque quando ele entender o mecanismo dele, ele vai poder melhor utilizar e muitas das coisas que ocorrem pelo desequilíbrio não vão ocorrer mais. Então, fundamental o estudo, não deve ser de outra forma. Equilíbrio psicológico do médium. Se o cara não tem um equilíbrio emocional, se ele não tem uma estabilidade, é muito comum encontrar médios em desequilíbrio com labilidade emocional. São aquelas pessoas que têm nesse momento agora uma determinada emoção e daqui a meia hora o cara está completamente diferente. Né? Ele estava alegre, feliz e daqui a pouco está triste e quase deprimido. Labilidade emocional é um fator que depõe contra, né, o desenvolvimento. Então é preciso que a gente busque esse equilíbrio. Educação na faculdade mediúnica, familiarizando com as técnicas e processos da mediunidade. Então, tudo que você faz nesse sentido, há uma técnica apropriada. Então, por exemplo, se eu vou dar um passe numa pessoa, é bem verdade que se eu simplesmente chegar aqui, me perdoe, me esqueci o nome da senhora. Dona Elaine. Eu chego na frente da Dona Elaine e eu desejo, eu não preciso estar fazendo assim, não preciso estar fazendo assim, nada disso. Eu cheguei na frente dela, eu já estou desejando que o meu melhor, a minha melhor energia possa chegar até ela. Isso vai chegar. Não tenham dúvida que isso vai acontecer. Porque essa manipulação não está em movimentação, ela está na minha mente. E é ela que comanda isso. Agora, existe uma técnica para manipular isso. Então, se eu estou na câmara de passe, eu sou um passista, e eu detenho o conhecimento dessa técnica, eu vou potencializar o uso dessa energia, porque eu vou direcionar ela, e aqueles movimentos que os médiuns passistas fazem, são direcionando o comprimento de onda da energia de forma a que se adeque melhor àquele momento. Então, tem toda uma sequência. Olha, em primeiro lugar, eu vou limpar o campo energético dela. Aí, estou limpando aqui, estou jogando fora aqui a energia ruim. Limpando, jogando fora. Agora, eu vou doar energia. Eu estou querendo o seu chakra coronário agora. Estou mirando nele lá, porque eu conheço a técnica. Então, quer dizer, ser um conhecedor, estudar, ser um conhecedor das técnicas, vai ser muito favorável. Que coisa ruim essa, hein? Eu querendo falar uma palavra aqui, a palavra não sai de jeito nenhum. Aí não é à toa que eu tirei um monte de nota boa nas matérias lá de psicologia. Quando chegou em português, eu tirei a pior nota que podia ter lá. Sintonia com os bons espíritos para orientação e inspiração. E aí é aquela história. Vamos dizer assim, na sua forma de se identificar espiritualmente, não há necessidade de CPF, de identidade, de nada disso. Porque é a sua expressão, é o que você é. Então, se o que você é algo que atraia os bons espíritos, a sua comunicação será capaz de trazer, né, Divaldo, Chico, Medrado, né? Agora, se eu ainda não sou lá boa bisca, quem serão? Você ri, né? Então, o que é muito importante nisso? Antes de eu querer ser um bom médium, porque eu quero exercer a mediunidade, é preciso que eu seja uma boa pessoa, em primeiro lugar. Então, essa mudança tem que partir de dentro para fora. Porque todos os atributos, né, do bom médium, eles estão, em primeiro lugar, na boa pessoa, né, no bom sujeito que eu sou. Né? Então, está no caminho. Está no caminho.
Então, isso não é ser bom. Esse ato que você fez, que a gente vai chamar de filantrópico, né, é um ato bom, né? Um ato bom. Por quê? As pessoas receberam aquilo que pode ter sido importante para aquelas pessoas, né, fruto daquela doação que você fez. Mas esse ser bom é com você. É com você. Isso não tem máscara, não tem... se você fez uma coisa ali que não foi de verdade, né? Vamos lá para a parábola do Evangelho, lá, o óbolo da viúva. Conhece essa parábola? Né? Um doou 100 denários, 10 denários, a viúva doou tudo que tinha. Não foi isso? O que era quase nada, mas qual foi a maior das doações? Foi a dela, porque ela deu tudo que tinha e com todo o coração dela. Então, isso é ser bom. Então, quer dizer, não é por uma ação que você vai mensurar isso. Talvez para as pessoas acharem que você é, mas o que a gente está falando não é sobre isso, é sobre o que você é. Só vou dar um exemplo. A melhor coisa que acontece durante a minha semana é o sábado de manhã, no café da manhã, na casa que eu durmo. Vai eu e a dona da casa tomar café e a gente leva meia hora tomando café, brincando e conversando. Então, há uma troca de energias positivas de mim para ela e dela para mim. Então, a gente fica se doando e rindo. Se eu for dizer gosto a ela, a gente fica uma hora tomando café. Então, eu já começo o meu sábado com energia positiva. E o dia fica bom. Aí você sente que a energia que emanou para você foi boa. Legal. Bom, então vamos avançar aqui para só ratificar, tirar aquela imagem. Como é seu nome? O nome dela? Paloma? Alana. De onde eu tirei Paloma, meu Deus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alana. Então, Alana, não, só respeito, né, Alana? Então, para tirar aquela imagem que a Alana não gostou, essa outra imagem aí, na verdade, ela ratifica aquilo que a gente já falou, né, dentro do mecanismo da mediunidade. Então, o médium, né, ele vai, quando se colocar num estado alterado de consciência, ou seja, quando ele entra em concentração, ele promove um abaloamento, né, um crescimento, uma expansão do seu perispírito. E quando isso ocorre, ele permite, ele dá a condição do espírito comunicante se aproximar e de perispírito a perispírito trazer a ideia ou a comunicação. Então, por exemplo, eu adoro filme, né? Adoro, não mais do que churrasco, mas adoro filme. E Hollywood tem uma capacidade fantástica de trazer muitas informações para a gente. Por exemplo, aquele filme Ghost, né, que eu adoro, a Whoopi Goldberg, que eu não me lembro o nome dela no filme, mas a atriz, ela faz aquela médium que achava que era uma charlatã, né, que ela fazia lá aquelas coisas de mentirinha para ganhar dinheiro. Mas num dado momento ela percebeu que era de verdade, né, a porta abriu, olha só, né, a porta do médium abriu. E aí tem uma cena que eu acho fantástica, que ela estava conversando lá com o Sam, que era o Patrick Swayze, né, o protagonista, o próprio espírito, né, que estava desencarnado ali. E aí ela estava conversando com ele, entendendo que ela estava de verdade conversando com o espírito. E aí tinha um outro espírito que estava na fila para dar a comunicação ali nela, né, que estava ali como médium. Aí o espírito vem correndo assim, ela está sentada na cadeira, aí ele pula no colo dela e tchum, entra no corpo dela para falar, né? Então, aquilo é óbvio que aquilo é simplesmente Hollywood tentando passar uma imagem para a gente, né, do fenômeno, mas, né, não é assim que acontece, porque o espírito não entra dentro do corpo de ninguém, ele só se aproxima, né? E não precisa nem estar tão próximo assim, ele só se aproxima. Então, nenhum espírito entra no corpo do outro. Daí, aquele termo que vocês certamente ouviram na semana passada, aquele termo que a gente usa muito corriqueiramente, né, de incorporação, né, é um termo, a gente utiliza, mas é inapropriado. É inapropriado, porque a incorporação sugere exatamente isso, o espírito entrar no corpo do incorporar, né? E não é isso que acontece, o espírito não está no corpo do outro, está próximo, e ele transmite a ideia, né, que vai de mente a mente, ou seja, de perispírito a perispírito. Então, como é que ocorre ali? Tá vendo eu estou sem a luzinha aqui, aquele campo ali, aquele ovo
que está em torno do espírito comunicante, está em contato, né? Olha ali, a atmosfera fluídico e perispiritual comum é formado, então naquele campo ali ele transfere a ideia e o médium que está na condição de receber vai psicografar ou psicofonizar a ideia. Então, esse é o mecanismo da comunicação mediúnica. Então, o médium, quando se coloca na receptividade, ele nada mais está fazendo do que colocando a sua condição de receptividade, para que ele possa transmitir essa ideia. Ok? Deixa chegar o microfone aí para você. É só para eu tirar a dúvida aqui, a colega falou que uma moça incorporou um espírito que xingava e tal. A pessoa que recebeu, a médium que recebeu isso, nunca xingou, nunca aconteceu nada, ela não era disso. E por que ela passa a exercer isso? É com permissão dela, para que o espírito se comunique e melhore, ou seja doutrinado e tal? Então, eu não gosto de usar um termo chamado educação mediúnica, porque dá a impressão, né, de que a gente tem que se educar, né, e quando você fala isso para uma pessoa, parece que você está chamando aquela pessoa de mal educada. Então, eu não gosto muito de usar esse termo. Mas, de fato, passa muito rente a isso, muito próximo disso. Porque quando o exemplo que ela trouxe foi um exemplo de mediunidade inconsciente. Não é porque a pessoa não usa palavrão, não fala palavrão, que ela não saiba. Então, aquilo está nos conteúdos dela. Então, nesse momento, ele pode ser utilizado. Agora, também pode ser utilizado como uma expressão do seu inconsciente. Por isso ela não está lembrando daquilo depois, né? Se ela não vai lembrar daquilo, porque aquilo ocorreu. Mas é dela. Aquilo tem que estar lá para ter sido utilizado. Quando você se educa mediunicamente, você sabe usar esse mecanismo. Por exemplo, eu vou me colocar agora aqui na posição de médium, numa desobsessão, numa reunião de desobsessão. O doutrinador que está na minha frente começa o trabalho e tal, e aí eu dou a passividade aqui para a comunicação. O espírito que chegou está muita raiva, inclusive raiva do doutrinador, porque o doutrinador está falando um monte de coisa que ele não quer ouvir. E aí ele está com vontade de pegar a cadeira aqui e tacar na cabeça do doutrinador. E olha, vocês acham que é brincadeira? Não é? Acontece isso. O espírito está com tanta raiva que o cara falando lá, meu irmão, perdoe, né? Perdoe, você tem que perdoar. E o cara está ficando de saco cheio daquilo que ele está querendo pegar a cadeira e jogar. Eu, como médium educado, eu entendo que o espírito está com aquela raiva, está com aquele... E posso verbalizar, posso dizer, olha, eu estou com muita raiva de você. Então, olha, isso que você está falando, você não faz na sua vida. Você está me falando isso e eu estou ficando com vontade de tacar a cadeira em você. Mas eu não vou pegar a cadeira e tacar. Então, é o controle, né, que o médium educado vai ter que ter. Se ele não tiver esse controle, ele vai pegar e vai fazer, vai se jogar no chão, vai espernear, né? Então, isso é mais ou menos dentro do contexto dessa educação mediúnica, que passa, claro, pela educação da pessoa, né? Então... Na Igreja Assembleia de Deus, eu assisti um culto e você vai ver quanta gente recebendo o passe, ou seja lá o que for, dançando, sambando, pulando lá no meio do salão. Tá, então vou sugerir um livro para vocês. Aconteceu na Casa Espírita. Porque senão se entrar nessa seara aí os nossos 10 minutos finais aqui não vão dar. Mas procurem o livro Aconteceu na Casa Espírita. Vocês vão ver sobre isso que a gente está falando lá. Para encerrar aqui, então, a comunicação, só para ratificar tudo que a gente já falou, a comunicação mediúnica, para que a comunicação ocorra, são necessárias algumas condições. Primeiro, depende da vontade do médium e do espírito. Tem que ter afinidade, tem que ter sintonia entre o espírito e o médium. E a necessidade da comunicação. Então, por exemplo, ninguém vai estar, aquilo que eu falei, né? Eu vou chegar lá no meu trabalho e eu tenho que começar uma tarefa lá e eu vou fazer uma mediúnica ali, vou começar a fazer uma palestrinha lá. Meus filhos já falam isso, né? Pai, você tem que fazer palestrinha. Fazer uma palestrinha lá para todo mundo. Pô, não tem necessidade disso. Para quê, né? Então tem que haver a necessidade. Então,
mediúnico é o conteúdo de outro espírito e anímico é aquilo que é do próprio espírito, né? Que vem do grego ânima ou alma, são os conteúdos próprios. Quando a gente fala em animismo, sempre a gente para aí para pensar a respeito, porque a exacerbação, vamos dizer assim, do anímico é ruim, não é bom. Agora, dizer também que existe uma comunicação 100% mediúnica, não existe também. Ela sempre terá um componente anímico. O nosso dever no desenvolvimento de médiuns é a gente diminuir quanto mais a gente puder do que é nosso, do que é anímico, né? E permitir que a comunicação seja a mais pura possível, né? E desde que também, né, essa porção minha não interfira, não altere na mensagem. Se isso ocorre, aí passa a ser como o querida mãezinha lá de Chico, né, que não atrapalha absolutamente nada, mas aquilo era uma porção dele, e não de todos os espíritos que chegavam ali. Então, isso aqui eu tenho certeza que vocês viram na semana passada, eu vou passar direto, né, que são as frequências que se afinizam, portanto, sintonizam. A afinidade mediúnica, através do conceito de Adenauer ali, que diz assim, por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando de médios que se assemelham no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Então, o que isso significa para qualquer um de nós aqui como uma boa reflexão? Se eu quero um dia, dentro dessa seara, né, ter a possibilidade da comunicação de espíritos luminares, para que eu possa, né, os que são mais conhecidos, né, Bezerra de Menezes, né, esses espíritos luminares, é preciso, em primeiro lugar, que eu seja um bom espírito. Então, é preciso que nessa caminhada eu busque a minha transformação e a minha melhora. Que eu entenda que hoje eu estou melhor do que fui ontem e que amanhã ainda serei melhor do que eu estou hoje. Então, essa é a busca para o bom médium, né? Ser médium é uma condição natural. Agora, esse desenvolvimento é uma necessidade pessoal. É preciso que a gente se implique nesse processo de buscarmos sermos, em primeiro lugar, boas pessoas. E aí, por consequência, seremos, então, bons médios. Não existe aquele que faz essa doação, né, por uma filantropia externa apenas, né, talvez até por uma ostentação, né, desse poder que ele tem financeiro de doar, mas que, se ele não é uma boa pessoa, certamente isso vai estar muito claro, né, para a espiritualidade e para os espíritos que ele se afiniza, né, e que ele se comunica normalmente, né? Então é por aí. Algo mais, gente? Pode, claro. Ainda temos 5 minutos? Então não temos nada, já brigou comigo. Você falou que quando a gente se educa, a gente tem a possibilidade de que, se um espírito quiser psicofonar, não é isso? Não é isso? Não é mais incorporar. Está conjugando o verbo psicofonia. Virou verbo agora. Então, com estudo e com técnica, a gente tem condições de evitar que isso aconteça. Porque eu estou perguntando isso porque minha mãe era de incorporação. E uma certa vez, ela deitada, ela disse, Nícia, eu não quero que ele pegue em mim, eu não quero, mas não conseguiu controlar isso. Uhum. E o espírito psicofonou. Ela disse que psicofonizou. A gente... E ela não conseguiu controlar isso. Aí eu quero saber, com estudo, a gente tem condições de... Não quero receber você. Não, certamente. Entendeu? Aí eu queria saber se existe, certamente, né? Com o estudo. Quanto mais ela souber que ela é capaz de não permitir, porque ela é a senhora do seu corpo, da sua vontade, da sua psique, ela terá, entre aspas, um poder maior de evitar isso, de que isso não ocorra fora da vontade dela. Eu me lembrei agora, em volta de entre 8 e 10 anos, a minha avó já tinha uns 60 e poucos anos, e
eu vi minha avó, a família toda viu minha avó, correndo, picula, mergulhando na barra lá em Bastil, na praia de Bastil, e dizendo que ela era Iemanjá que estava nela. Ela corria, minha avó, que ela não tinha essa capacidade de correr, corria e pulava na água, fazendo estripulias, dizendo que era Iemanjá ali. E aí? E aí que eu queria agora, não 2 horas e meia, eu queria 4 horas para a gente falar sobre isso. E eu não posso mais. Mas isso aí, essa conversa dava aí muita... Porque Iemanjá, na verdade, é uma energia da natureza. O orixá, ele é uma energia da natureza. Então, existem componentes psíquicos aí que a gente poderia falar 4 horas sobre isso. Mas, gente, por hoje, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, né, por terem escolhido estar aqui e até um próximo encontro. Muito obrigado por isso. Muita paz a todos.